Oi gente, tudo bem? Tô eu de novo aqui, no mesmo lugar, com a mesma roupa, porque ainda é o mesmo dia em que eu gravei o vídeo anterior, então vocês que assistiram aquele vídeo, vocês sabem qual é a situação em que eu estou. Por isso que eu tô gravando vários vídeos, porque eu não tenho mais nada pra fazer, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre os melhores e os piores livros que eu li em 2022. Fazer ali um resumão do ano, que foi o pior da minha vida em questão de leituras. Eu li só 22 livros até agora. Talvez eu venha a ler mais algum nesses últimos dias que ainda faltam pra gente, mas eu não acho que vai aumentar significativamente a quantia, não vai passar de 25. Por quê? Porque eu tô vivendo outras coisas, tô numa fase de não ficar em casa enfornado lendo, tô com mais vida social, tô escrevendo muito mais do que eu tô lendo também, e isso é um fator de grande importância. Quando eu tenho tempo para me dedicar à literatura, eu me dedico a produzi-la e não a consumi-la. Ficou bonito, né? Mas essa é uma possível razão. E também eu tô lendo mais devagar, não tô me preocupando com a velocidade em que eu tô lendo os livros. Isso é muito saudável na realidade, porque tira o peso da obrigação, tô lendo só o que eu quero, quando eu quero, me sentir muito mais livre esse ano. Então, embora eu tenha lido pouca coisa, eu não vou reclamar disso, porque fiz muitas coisas legais esse ano, foi um ano muito bom pra mim, e também, o pouco que eu li, eu gostei de quase tudo, então realmente não tenho do que reclamar. Eu vou falar aqui hoje de alguns dos melhores e também do pior, porque só teve um que eu não gostei esse ano. Então, vamos lá, primeiro com os melhores. Vou falar em ordem aleatória, tá? Sem definição por preferência, nada disso. Só os dois últimos, que são os dois que eu defino como as melhores leituras do ano mesmo. Daí esses vão ficar pro final, mas o resto é tudo balaio, tá? Vocês organizem na ordem que vocês preferirem. Uma das primeiras leituras que eu fiz esse ano, lá em janeiro mesmo, foi o primeiro livro 5 estrelas de 2022, foi O Mito de Sísifo, e é um livro de filosofia, na verdade. Eu nunca tinha lido um livro assim secão de filosofia, foi a minha primeira vez. É um livro muito, muito difícil, ele tem tanto conteúdo e parece que ele coloca as informações ali da forma mais complicada possível, que é pra você ali batalhar mesmo na hora de ler. Na minha edição, que é aquela lá de luxo, que vem no box, ela tem umas 200 páginas, mas a comum ela tem 100 e poucas, então é um livro curto, deveria ser de leitura rápida, mas é bem entre aspas mesmo, é um livro que te toma tempo. Eu levei uma semana, porque são ensaios, então você, às vezes você acaba você precisa digerir completamente, ou pelo menos esperar baixar um pouco antes de ir pro próximo, porque é muita coisa, ele não poupa ninguém. Ele começa com um ensaio falando sobre suicídio, fazendo a seguinte pergunta: o suicídio vale a pena? Dizendo que essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer antes de todas as outras, porque ela, dependendo da resposta que você der, você nem precisa fazer mais pergunta nenhuma. Daí ele vai fazer uma super divagação, assim, um questionamento incrível. É um livro que vai ali seguir a corrente filosófica do absurdo, que foi meio que fundada pelo Camus mesmo, e que meio que mudou minha vida, assim, quando eu descobri, porque eu me identifiquei muito com o pensamento dele, fez muito sentido pra mim e abriu outras portas também para outros pensamentos que eu tive mais pra frente no ano, relacionados a agnosticismo, a anarquismo, que também foram muito interessantes e muito enriquecedores pro meu amadurecimento enquanto pessoa. Então é um livro indispensável, eu diria, assim. Se você tá procurando um livro de filosofia para dar uma amassada na cabeça, esse aqui é a escolha ideal, se é que você ainda não leu. O Camus é o cara, eu ainda preciso ler outras coisas dele. Eu tinha lido O Estrangeiro ano passado, e dizem que, na verdade, se você leu O Mito de Sísifo antes do Estrangeiro, o Estrangeiro fica muito mais claro, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. E eu, quando eu li O Mito de Sísifo, eu fui juntando as pecinhas, falando, por isso que quando lá no Estrangeiro aconteceu isso, eu não entendi, porque eu não sabia disso e tudo mais, enfim. Recomendo muito os dois, tá? Pode ler um primeiro, tanto faz a ordem, tá? Os livros são bons, se sustentam sozinhos, mas não deixe de ler. Outro também de não ficção, esse eu li mais agora, assim, mas acho que foi agosto, setembro mais ou menos, do Milan Kundera, chama A Arte do Romance. É um livro sobre a arte de escrever romance. Ele vai falar sobre a história da literatura, sobre romances em geral. Tem ali uma entrevista também que ele deu sobre esse assunto, um discurso, quando ele recebeu um prêmio. É um livro de ensaios também, muito, mas muito rico. Ele perpassa todos os assuntos, ele é sempre muito profundo. E aí, depois daquele livro eu fiquei pensando, talvez o Milan Kundera seja o meu autor favorito. Ele sempre consegue ser muito lúcido, sabe? E
passar por uma variedade de temas sem que eu perceba, sabe? Quando eu vejo, a minha cabeça já está divagando por tudo. Eu falava, nossa, como que eu consegui ir de A a Z em um parágrafo? É outro livro também que é pequeno, ele tem 150 páginas e vale mais que muito livro de 800 que eu aposto que você já leu e que não te acrescentou nada. É um baita de um livro e só confirmou para mim o quanto Milan Kundera é uma das maiores mentes que já passaram pela literatura. Tudo que eu li dele foi 5 estrelas. Vocês têm noção disso? A Insustentável Leveza do Ser, A Festa da Insignificância, esse daí e A Valsa dos Adeus, que eu também li esse ano e também merece menção nessa lista. É um livro que ele é o mais enredo do Milan. Geralmente ele faz uns enredos assim, meio qualquer coisa, e aí o que fica mesmo de primeiro plano é o questionamento, o tema do livro, e às vezes os personagens, o que eles estão pensando e tudo mais. Mas nesse livro mesmo tem bastante enredo. Se passa numa estação de águas termais, onde as pessoas vão, principalmente mulheres, para conquistarem fertilidade. Pelo que eu me lembro, também servia para outras coisas, homens também podiam ir lá, mas o foco principal era esse, fertilidade. E aí o livro vai acompanhar 8 personagens e as historinhas deles que a princípio parecem estar desconectadas, mas vão se entrelaçando uma na outra e no final do livro fica realmente, não vou dizer uma valsa, mas um carrossel mesmo, sabe? O livro é nessa estrutura, você vai acompanhando um personagem e depois o outro, depois o outro, depois o outro, e quando você vê tá todo mundo ali embalsamado. A primeira que a gente conhece é a Rosena, que é uma enfermeira da estação, que tá grávida de um trompetista, que se chama Clima e foi apresentar lá com a bandinha dele alguns dias atrás. Ele teve um caso com ela engravidou e nunca mais ele deu as horas. Ela liga pra ele no começo do livro pra falar o que aconteceu e aí ele fica meio abalado, porque ele é casado com a Camila, que é uma mulher... Me parece que ela foi doente, ela estava doente, não sei se ela ainda está, já faz tempo que eu li, não vou lembrar, foi em abril eu acho. Mas ela é uma pessoa meio assim fraca e carente também. De qualquer forma, depois da ligação, o Clima vai para a estação das águas lá para encontrar a Rosena e tentar convencer ela a abortar. Esse é o primeiro núcleo que a gente conhece. Depois tem também o do Bertleff, que é um americano que está lá na estação se tratando. E tem o Dr. Excreta, que é o dono da estação, que é uma pessoa assim, de índole questionável. Tem também o Jakub, que é um cara que está para sair da Tchecoslováquia, que é onde o livro se passa. E antes de fazer isso, ele vai passar na estação para se despedir da filha dele, que é uma filha postiça, na verdade, chamada Olga, que está sendo tratada pelo Dr. Excreta e que é meio que apaixonada assim, pelo Jakub. Estranho, porque ele é meio que o pai dela, mas enfim... São várias histórias, vários personagens com os quais você não necessariamente simpatiza. Eles erram muito, eles têm umas atitudes assim absurdas que você fala, meu Deus, como assim? Só que você sempre entende eles, porque sempre tem uma justificativa, você entende o psicológico deles, porque o autor se aprofunda principalmente nisso. E a forma como ele vai indo de uma história para outra, assim, tão natural, tão fluido, é impressionante. O livro se passa em 5 dias, tem um baita final, eu achei surpreendente. Dava até pra imaginar que era isso que ia acontecer, mas surpreende mesmo assim, porque... Enfim, lê que você vai entender. Eu gostei demais da ambientação, da escrita, do fim. Eu achei um livro meio, bem assim, monumental mesmo. Daqueles que vale a pena ler e reler. E por falar em releitura, esse ano eu reli Minha Querida Sputnik, do Murakami, que é um livro que eu não tinha gostado em 2020, quando eu li. Eu tinha até odiado, achado a pior leitura do Murakami, mas eu fui mudando de ideia, porque eu, às vezes, odeio um livro, e aí o tempo passa e eu descubro que, na verdade, eu amei ele. Foi o caso desse. É a história da Sumire, uma jovem, assim, meio excêntrica. Ela usa meias que não combinam, agride a moda, gosta de Jack Kerouac, e nunca se apaixonou por ninguém. Até o dia em que ela conhece a Miu, que é uma coreana muito mais velha do que ela, até casada, e isso chega como um vortex na vida dela, assim, tipo um furacão mesmo. Ela muda completamente, passa a ficar atrás da Miu o tempo todo, para a tristeza do narrador, que é apaixonado por ela há algum tempo, é o melhor amigo dela, mas infelizmente nunca conseguiu chamar a atenção dela. E ele que vai contar tudo pra gente, como foi que ela conheceu a Miu, como que ela saiu de viagem e depois pra Grécia, que foi onde elas pararam por último, e aí acontece alguma coisa que eu não vou falar, porque eu já vi que tem gente que não conta isso em resenha, então pra evitar assim, dar qualquer tipo de spoiler, eu não vou falar. Eu sabia o que era,
Mas não fez diferença, assim, porque eu odiei o livro da primeira vez, contei pra vocês. Mas não foi por isso. Eu achei um livro meio deprimente, assim, e tal. O final, como acabou, eu achei meio desesperador. E daí o tempo foi passando e eu percebi que, na verdade, não era que eu não tinha gostado, eu tinha ficado profundamente perturbado. Esse pode até parecer ser um livro de romance. Murakami jamais escreveria um romance desse jeito. Muita gente diz que é, mas, na minha sincera opinião, é um livro de terror. Eu fico com medo, assim, quando eu penso em certas coisas desse livro. Não com medo, mas sabe quando você fica incomodado, perturbado, você vai dormir de noite, você pensa, tipo, cara, aquilo ali foi meio sinistro, assim. Eu, depois que eu terminei de reler esse livro, que eu reli ele dessa vez em um dia, ou mais ou menos, eu lembro que eu acabei de madrugada e aí eu fui lá na cozinha, tomei uma água antes de dormir, aí eu desliguei a luz e eu lembro que eu voltei correndo pro quarto, porque eu não estava me sentindo muito bem, parecia que tinha uma pessoa ali. E o livro não tem nada a ver com aparições, nada disso, mas eu tava inquieto por causa da história, que acaba de um jeito assim, né? Tem realismo mágico também, pra quem gosta, vale a pena, só que aquele realismo mágico enganoso. Ele entra ali na história sem você perceber muito e de repente ele aparece na sua cara. É Murakami, não recomendo para quem nunca leu nada dele, porque se eu tivesse começado por aí, talvez eu não tivesse avançado. Então, é meio divisivo, mas eu gosto muito, eu amo, né? Tanto que eu reli e virou livro da vida. Também de literatura japonesa, eu li esse ano Beleza e Tristeza, do Yasunari Kawabata, que é um autor que eu gosto bastante, já tinha lido outros 4 livros dele, gostado bastante, e talvez esse seja o melhor de todos eles. Não sei dizer com certeza, porque eu também sou apaixonado por Mil Tsuruus e o Som da Montanha, mas esse deve ser o mais lindo, é com certeza um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida inteira. É a história de um casal que não é mais é uma história desgraçada, na verdade. Você tem o casal protagonista, que não tá mais junto há anos. Lá atrás, quando eles se envolveram, ela tinha mais ou menos uns 16 anos, ela era menor de idade, e o cara já tinha 30 e era casado. E ela acabou engravidando dele, e ela teve o filho, mas nasceu morto. E aí ela enlouqueceu, tentou se matar, foi internada num hospital psiquiátrico, e ele se afastou dela, os dois nunca mais se viram. Ele foi para outra cidade, e agora, anos depois, quando o livro começa, ele retorna a Kyoto para ver as 108 badaladas do sino, que é um negócio ali de ano novo, de passagem de ano novo. E aí ele aproveita a ocasião para reencontrar ela. E aí descobre que agora ela é uma grande pintora, bem sucedida, que abriga ali tipo uma protegida, que é uma aluna de pintura dela, chamada Keiko, que é uma filha da puta, e que vai se interpor no meio deles. Então ela vai entrar nessa história antiga, vai desenterrar ali algumas coisas, e é basicamente isso. Não é um livro de muita ação, embora, né, tenha bastante história, é um enredo contado de uma forma bem quieta, tudo já está no passado, já aconteceu, e o que resta agora é a dor dos personagens, a tristeza deles, que é muito bonita. Esse livro pega vários polos que você acha que são opostos, coisas que você acha que não se cruzam, e ele trata elas como se fosse a mesma coisa, como se fossem coisas capazes de se misturar e formar um só símbolo, uma só metáfora, de coexistir numa só pessoa, numa mesma situação. Parece que as frases não estão escritas, mas estão esculpidas, pintadas mesmo. Parece que enquanto você vai lendo, não é como se você estivesse indo de uma linha para baixo para outra. É como se você estivesse acompanhando a mão do Kawabata ali, pintando, deixando ali um detalhe mais precisado aqui, outro ali, e quando você vê tem uma imagem final. Eu nunca antes tinha visto um negócio desse. Eu até fiz vídeo pra ele, merecia, mas eu apaguei de raiva porque ninguém assistiu. E eu não vou postar de novo porque agora eu já perdi, não tenho mais o vídeo, mas por favor, leiam esse livro, ele merece atenção. Ele foi lançado faz pouco tempo, em uma edição nova pela Estação Liberdade, e cara, merece demais a sua leitura. Mesmo que você não goste, serve só pela experiência de você ler um livro pintura. Tem um dos títulos mais coerentes que eu já li na vida. É triste e é bonito. E, pegando o gancho, né? Ainda falando em livro bonito, um que me surpreendeu demais, que eu não esperava que eu fosse gostar, foi Sentimental, do Elkanan Ferraz, que é um livro brasileiro, contemporâneo e de poesia. Vocês sabem que eu não tenho sorte com isso. Quando eu pego livro de poesia para ler, geralmente é para fazer volume, só para agregar mais um na pilha de lidos. E eu achei que esse ia ser mais um desses também. Mas, gente, é um livro assim
que me deixou besta. Eu entrei nele, eu mergulhei nos poemas e eu, assim, sabe quando parece que tá acontecendo alguma coisa aqui dentro, sabe? Como se virasse água. É uma sensação bem esquisita. Mas é isso que poesia deveria fazer, sabe? Tocar. Mesmo que às vezes as coisas escritas ali não façam muito sentido, às vezes o som, a métrica, tem outras coisas para além do sentido literal que te pegam na poesia, que deveriam pelo menos, né? Não é sem noção, é bonito, é poesia de primeira mesmo, sabe? Até fiquei interessado em ler outras coisas do Elcanaã, porque realmente eu percebi que eu me identifico com a poesia dele. Talvez, na verdade, poesia seja mais sobre isso, né? Sobre se identificar ou não com as ideias oferecidas. Com as imagens oferecidas, na verdade, né? Porque poesia é isso, é imagem também, imagem e música. Dependendo de quem está escrevendo, pode ser a melhor coisa ou a pior. E aí eu tenho a impressão que eu esqueci de algum muito importante. Tipo, que eu deveria estar falando aqui, eu não... Tem um que não merecia ser mencionado porque ele me irritou, mas a minha memória afetiva está contribuindo para ele nos últimos dias, então eu vou falar de As Rãs, do Mo Yan, que é um escritor chinês, e é um livro sobre uma tia. O narrador vai falar sobre a tia dele, que era primeiro parteira na vila, depois ela teve que virar aborteira. E é uma super história, falando sobre a China, e é um livro que eu tava amando com todo o meu coração até, sei lá, a página 300, ele tem umas 490, é um livro grande, assim, eu lembro. E eu li ele muito rápido, eu tava devorando, e aí, acho que na terceira parte ali, não sei a partir de quando exatamente mais, mas em dado momento ele começou a me irritar demais. Ficou mais parado, sabe? Acho que morreu uma personagem que eu gostava, e aí eu fiquei irritado, não sei o que rolou, mas aí ele me irritou. E aí no fim tem uma peça meio nada a ver, mas que termina muito bem. E é um livro louco também, tem realismo mágico e é chinês. E tem muito de cultura chinesa, muito de história chinesa. É um livro controverso? Porque parece que ele passa um pouco a mão na cabeça do que aconteceu. Mas eu não posso esquecer que ele é um livro que me fez rir, é um livro que me entreteve, né, no caso, e que tem uma personagem muito interessante que é a Wan Coração, que é essa tia, e eu sou uma pessoa que gosta muito dessa figura na literatura, sabe, a figura da tia. É raro eu encontrar, mas quando eu encontro eu gosto, talvez porque eu tenha muitas tias e eu goste muito de todas elas na vida real mesmo, então acho que é uma figura familiar que eu admiro. E quando vira literatura, quando entra nos livros, não podia ser diferente, sabe? E além do mais, que essa tia desse livro tem alguns traços, assim, que lembram um pouco das minhas, né? Essa coisa, assim, de falar besteira, de pegar as coisas pra fazer, de ser firme, sabe? Ir lá atrás do prejuízo ou do lucro. Essa força, sabe? Tudo bem que minhas tias são muito melhores que a Wan Coração, eu pelo menos acho, mas não podia deixar de citar esse livro como destaque e essa personagem também. Na verdade eu até podia, né? Eu devia porque teve essa irritação, mas a gente sabe, o coração, gente, é foda. Ele apaga, às vezes, as idiotices que um livro, que um autor, que uma pessoa faz. Então foi isso que aconteceu, por isso que eu mencionei As Rãs. Vamos então para os dois mais, as duas melhores leituras do ano. Não consegui fazer top 1, eu até tentei, falei tipo, qual que eu escolho? Mas aí eu resolvi que eu vou escolher os dois, porque eu gosto dos dois, e eu vou ficar com os dois no meu top 1, beleza? São eles Terráqueos, da Sayaka Murata, e 1984, do George Orwell. Eu sei que se for olhar por um ponto de vista técnico, 1984 é melhor. Mas se for ver talvez pelo meu favoritismo, talvez eu goste mais de Terráqueos. Só que Terráqueos tem um pouco de repetição ali numa parte que fica um pouco irritante. Mas 1984 também tem umas coisas meio chatas. Os dois têm suas vantagens e desvantagens. Muito mais vantagem, tanto que foram as minhas leituras de maior impacto. 1984 é até chato falar dele, porque todo mundo já leu, ou deveria ter lido pelo menos. É aquela distopia que basicamente chega pra você pra falar, fudeu. Ele retrata o pior dos mundos possíveis. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre, não falei muito da história, mas eu fiz uma entrevista com o George Orwell, onde eu sou entrevistador e também o George Orwell. Foi o vídeo que eu mais me diverti fazendo, então aconselho que você assista e eu acho que ficou bem legal.
E é um livro que tem o melhor comentário social da história mundial, possivelmente. Ele pegou tudo, ele falou de tudo. Sobre sociedade, tá tudo ali. Falou o óbvio, o não óbvio, não faltou. É um livro inquestionável, um clássico, um dos melhores livros que eu já li, sim, e mesmo que eu não tivesse gostado dele, eu seria obrigado a reconhecer isso, que ele é um dos livros de maior importância, que todo mundo tem que ler. Não é só porque a galera enche o saco e fala que é bom, porque é um dos mais vendidos, porque ele tem relevância histórica. Teve no passado, tem no presente e infelizmente vai ter no futuro, tá? A menos que a gente corra aí atrás do prejuízo e resolva essas coisas, leia esse livro direito e pratique, assim, o que ele falou que era para fazer para evitar o que nós já estamos fazendo. Quem leu vai me entender. Quem não leu, talvez não. Já o outro, Terráqueos, é um livro que tem algumas similaridades com 1984. Não no sentido de ser distopia, não tem nada a ver a história, mas os dois são comentários sociais, de estirpes diferentes. Tipo, o 1984 te bota ali, tipo, a ponto de pular da janela, sabe? Que você fala, nossa, não tem mais salvação, tá tudo perdido mesmo. Já Terráqueos, ele pega ali, ela amontoou, ela estocou todas as polêmicas do mundo e pôs assim pra você, falou, o que é isso? O que é que vocês estão fazendo? É muito chocante. A história que ela traça, além de imprevisível, é assustadora, porque toma uns rumos cabreiros. Se você não leu, eu recomendo que você faça isso sem saber muito sobre. Eu nem vou contar qual é a premissa básica, porque esse é o tipo de livro onde quanto menos você souber sobre, melhor. E apesar de ser um livro de emoções fortes, eu acho que todo mundo deveria se submeter a elas, porque depois que você sai outra pessoa. Ele tem um impacto sério, não é aquele impactinho assim que só dá uma batidinha na superfície e você acha que mudou a vida. Não, ele vai no fundo e fica ali mesmo, não vai embora. É daqueles livros que... eu não sei o que significa isso, mas é uma história bem tempestuosa, mas que é catártica, é isso que eu falei. Ela faz você chegar no limite para você pensar em certas coisas e falar, talvez não precise ser assim, possa ser assim. Não deixe esse livro passar batido. Viu na livraria? Compre. Na Amazon? Compre. Pode não ser o preço assim, mais barato. Quando eu comprei estava meio salgadinho. Mas vale cada centavo. E com isso a gente fecha os melhores e vai pro pior, porque só tem um, que é Dias que Não Esqueci, do Santiago Amigorena. É um livro bem pequeno também. O escritor é argentino, mas o livro se passa na Itália, boa parte dele. E parece que ele é meio autobiográfico. O autor passou por um divórcio, ficou ali com dor de cotovelo e saudade da ex, e resolveu escrever um livro se derretendo por ela, falando como ele sofreu de saudade, como ele sofreu pelo fim desse amor. Mas você não liga, porque você não só não conhece o Santiago Amigorena, eu aposto, como você não simpatiza pelo personagem chato dele, que na verdade é ele mesmo, né? É um livro assim, que ele tenta muito ser poético, ele tenta muito falar, nosso amor, nossa, como nós amamos, eu pelo menos te amei, só que ficou cafona. Então, eu não sei, eu achava brega e foi ruim. Foi o único livro que eu realmente não gostei, mas não foi a pior coisa do mundo, porque pelo menos eu li rápido, é um livro de capítulos curtos, então tem essa vantagem. E pelo menos se passa na Itália, o que é sempre legal. Então, vejam só, até o pior livro que eu li esse ano, o único que eu não gostei, não foi lá um grande cocô. Então eu posso dizer que eu tive ótimas leituras esse ano. Espero que o ano que vem seja ainda melhor. Espero que o de vocês também seja dessa forma. Se não foi já esse ano, que seja no ano que vem. E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, se inscrevam aqui no canal. Deixe seu like, comenta aqui embaixo. Quais foram as suas melhores e piores leituras do ano. Compartilha. E é isso. Até mais, gente. Tchau.